Assim, nesse tipo de jogo, né, de decisão em 2 jogos, eu não consigo pensar. E acho que o Abel também não consegue pensar no segundo jogo. Por isso que eu acho que ele vai com tudo hoje para poder depois sim pensar no que fazer. Até porque o jogo contra o Vasco é na quinta, né? Então, e o outro jogo é domingo. Provavelmente a volta do Palmeiras ao Allianz. Dia 15, não é? Domingo que vem? Contra o Mirassol. Isso. Então, exatamente. Então, é 6h30 o jogo. Quinta à noite para domingo à noite. Ele vai se queixar dos 3 dias, menos de 3 dias. Então, se o Palmeiras fizer um bom resultado hoje, é possível que ele dê oportunidade para outros jogadores ou cuide da minutagem, pensando já na sequência Vasco e Mirassol. Mas para isso tem que fazer o resultado. Entendeu? O ponto que o Arnaldo só alerta, que é a possibilidade dos 2 jogos, o quanto isso é, para quem é melhor, é favorável. Se é um jogo só, olha, fica bem mais aberto. Aqui numa melhor de 2, o melhor... Lembra que o brasileiro na final da década de 90 era melhor de 3? Era muito difícil. Aquele time bicampeão brasileiro do Corinthians era melhor de 3 na época, o mata-mata. Então, assim, deu sempre o exemplo. O Corinthians ganha o primeiro jogo na Arena do Grêmio, no Olímpico, por 1-0. Na volta, toma 1-0 aos 42 do segundo tempo e tá aqui. Acerta um voleio, 2-0. Ainda assim, o Grêmio tinha um terceiro jogo. O Corinthians foi lá e ganhou o terceiro jogo. Porque quanto mais chance você der pro melhor time, a chance dele ganhar de você é muito grande. Por isso que os 2 jogos fazem do Palmeiras bem favorito. Jogo único seria diferente. Será que esse negócio foi Pensando nos grandes, né? uma decisão errada da Confederação Paulista? Não, ela tá na contramão de todo mundo. Pensando nos outros 3 que fizeram água. Se chega os outros 3... Não, mas a gente já sabia que... Você mesmo falava que achava que ter um pequeno era grande por causa do formato. Na verdade, eu acho que até a passagem, ela deu sorte no primeiro momento, que passaram, lembremos, né? Os 4 passaram e não se enfrentaram nas quartas de final. Então ela tinha a possibilidade. Ela sonhou. Aí o primeiro fiasco foi do Santos, certo? Parou no Horizonte, não chegou nem a semi. E depois do Corinthians. O Corinthians. Agora, o que deu errado é o freio de mão do Vessa aí, com o freio de mão puxado e não passou do Novo Horizontino. O Novo Horizontino, a gente tem que dar o mérito, ele foi o melhor sempre. Sim. E esse campeonato premia quem é melhor sempre, que vai decidindo em casa. Curiosamente, quando o Palmeiras perdeu essa primazia só na final para o Novo Horizontino, por saldo, tem 2 jogos. Se perdesse na semi para o Novo Horizontino, teve que jogar uma partida única em Novo Horizonte, teria problema. Claro. Né? Até a final, se fosse única lá em Novo Horizonte. A final única, se fosse Novo Horizonte, não problema. Mas são 2 jogos. É aquilo, né, Tironi? Assim, agora o Rio deve estar lá pensando, putz, fez sentido ter um regulamento com 2 jogos e semi 1 na final, acho uma aberração maior. Mas se passa o Madureira para a final com o Flamengo, também ia ser 2 jogos modorrentos. Então, exato. Agora sim, mas aí você vai, cada um vai espremer uma fórmula de cada estadual. O fato é que a final paulista, comparada às demais, perde mesmo. Mas é por isso que eu estou falando. Mas isso aconteceu por mérito do... Não, é claro. Mas o que eu quero dizer, se a gente estivesse falando sobre um jogo só, a gente ia falando, pô, o Horizonte, vai que faz um gol lá, leva para os pênaltis. Agora, em 2 jogos, onde você joga um grande e um pequeno, porque as outras ficaram legais. É um jogo só, Fla-Flu, é um jogo só. Então, e assim, pouca gente entendeu por que não tem jogo nesse meio de semana, só no Paulista. Qual foi o princípio? Dar aos clubes finalistas do estadual uma semana de preparação para o jogo decisivo. Em São Paulo, não. Vão ocupar a data no meio da semana. Porque não está tendo jogo no Rio. Não tem. Não está tendo jogo em Porto Alegre. Não está tendo jogo em Belo Horizonte. É um respiro para todo mundo. É um respiro para se preparar para uma final. Então o brasileiro deu essa brecha. Mas deram sorte porque não tem ninguém na pré. Porque se tem alguém na pré em São Paulo, sei lá, o Palmeiras está na pré. Tinha jogo quarta-feira. Faz o quê? Não ia ter data. Não ia ter data. Isso precisa ser lembrado também. E o curioso, esse negócio do saldo, né? O tal do 4-0 impôs a inversão do mando, né? Porque você deu 4 a mais pro Novo Horizontino e tirou 4 do Palmeiras.
O 4-0 é impactante para esses dois mandos, né? Sem dúvida. Sem Eles, dúvida. eles terminaram empatados em quase tudo. Então, Muito por isso que bem. foi pro saldo. A nada ainda do Stefano Alba, daqui a pouco ele estará com a gente. Será que vai mudar essa fórmula? Boa pergunta, viu? Eu vou apurar um pouco mais. Eu acho que ela teve, às vezes, quando não tem dois grandes na final, mas eu acho que isso, fosse a fórmula antiga, poderia acontecer a mesma coisa, né? Porque o Novo Horizontino teve que passar por dois grandes para ir para a decisão, né? Ele passou pelas quartas. Mas eu acho que a fase de classificação acabou tendo mais sorte do que juízo para a Federação Paulista. Poderíamos ter a eliminação de um ou dois grandes antes mesmo do mata-mata. O Corinthians toma o gol e... Pois é, aquela rodada. Acabou. Mas qual foi a federação, aquele dia, nossa, era uma festa. Fez foguetório. 8 jogos Porque simultâneos. a última rodada ficou bem interessante por conta dessas coisas e os 4 grandes passaram, né? Não, no fim deu tudo certo, poderia realmente... O Arnaldo tem razão, poderia ter dado tudo errado. O Corinthians e Santos ficaram perto de cair na fase de grupos. Essa é a verdade. O São Paulo também, né? São Paulo, de alguma maneira, passou o campeonato dele inteiro praticamente fora da zona de classificação. Mas no final deu tudo certo. Virou uma baita fórmula, deu tudo certo os confrontos. Não adianta... Eu acho que ela vai repetir. Eu também acho que vai repetir. Talvez, viu, Tironi, talvez tenha aquela coisa da tabela para os grandes não ser tão desafiadora, de mudar um pouco a questão dos potes, como é a Champions League mesmo. Pegar Sabe como dá para fazer? Pegar um pouco mais do 4 e não do 2, por exemplo. Porque Já acho que tem uma ajuda. distorção muito grande em relação ao Capivariano. Vamos pegar os pequenos, ao Capivariano que subiu e os outros pequenos que estavam. Então o Capivariano foi lá disputar a fase final e teve o Velo Clube, que tinha sido muito bem o ano anterior, foi rebaixado, porque pegou uma tabela muito mais difícil que a do Capivariano. É desigual. Isso. Esse é o ajuste que talvez eles possam fazer. Eles possam fazer. Pote Mas 1, mando você vai de pegar... campo, se o Palmeiras ganhar o título, ele vai jogar 2 clássicos em casa e um fora, é isso? Não, já está definido. Não, então. Palmeiras e São Paulo. O São Paulo. Vamos ver. Não, tá definido, não sei, né? Porque agora chegou a vez do São... Vamos ver, né? Vamos ver. Até agora foi todos Eu esses não sei. anos, incluindo o São Então, Paulo. eu não sei. Não sei, vamos ver se vai Então seria o manter São Paulo jogando 2 no Morumbi Isso, contra Corinthians e isso. Santos, Não, ou sei lá. isso. Não sei. Não, ou será? Palmeiras, tudo Isso, bem, é. não sei. Se foi esse ano, por que não vai ser? Não sei que mude o formato. Não é formato. Isso não tem nada a ver com o formato. Esse não é negócio dos clássicos tem uma coisa... De tanto que o ranking, São de Paulo não campanha. foi o vice-campeão, ele foi o terceiro. Só que ele está melhor que o Corinthians. Ele tá melhor que o Corinthians. Já deu. Então- É o que basta. Você tem os dois Não, melhores. tô falando que não. Não, se for mantido. Eu não sei se será mantido. Não sei se será mantido o critério. Se for mantido o critério, o São Paulo joga 2 clássicos em Isso. casa, o São Paulo joga contra o Mirassol em casa, inverte em relação à temporada anterior. Isso. Se for mantido. Lembrando que o Mirassol largou o campeonato e não se classificou na Série A do Brasileiro. Eu acho que no caso Ele vai dos, jogar com os grandes tudo fora. no caso dos pequenos, Não, depende, né? Não. E aí inverte Aí tem a apenas o vingança, né, filho? Aí tem a não vingança. vai inverter para os pequenos, eu acho que aí faz de novo. Não, aí inverte inverte o mano. Por exemplo, Mirassol recebeu o São Paulo, vai visitar o São Paulo. Mirassol Ou vai pegar o Red Bull, visitou né? o Palmeiras, vai receber o Palmeiras. Ou Aí troca. troca de um ano para o outro e entre os clássicos tem essa de... O Santos desse jeito, cara, porque até ele se classificar entre... Só foi uma... Santos, vou te contar, hein, cara. Nos últimos anos, eu acho que quem mais precisa do título paulista tem uma dificuldade imensa de se classificar para o Paulista. E outra vez foi a grande decepção do campeonato, na minha Você que é um fã dos estaduais, essa fórmula está aprovada? Bastante. Vou lembrar, ano que vem vai ser igual, né? Vai começar o brasileiro no começo. Vai ter ano que vem? Paulista? Acho que vai, né? Não. Bastante. Talvez não vai ter, Acho que não. vai. Eu acho que ficou bem dinâmico. Ficou muito legal. Todo jogo você olha ali, você fala, tô ficando fora, deu certo, chega na última rodada, os 8 jogos ao mesmo tempo na última rodada. Deu certo de calhar grande e pequeno já na quarta de final. Poderia ter calhado 2 grandes numa pancada. Ficou perto, aliás, em vários momentos da última rodada. Deu derby lá em 20, 30 minutos dos 90 de jogo, que estavam rolando simultâneos, 30 minutos deu derby. Isso poderia acontecer, para a federação seria ruim, mas a fórmula em si, no final ela deu muito certo, o campeonato é dinâmico, o campeonato é rápido.
as decisões são rápidas, aí você pode discutir. 2 jogos na final, 1. É que aí no final ficou um pequeno e um grande. Aí você acha que é demais. Só que se fosse 2 derby, a gente já tá, pô, que legal, 2 derby, um na quarta, um no domingo. Isso daí você não vai controlar, mas a fórmula em si me parece uma ótima fórmula, gostei muito. O que vai ter que acontecer de novo, e essa conversa recomeça do zero, é a Federação Paulista brigar por mais uma data em relação às outras federações. Isso não está definido não é isso. ad eterno. O que devia fazer é final única, tá bom, né? É verdade, se fosse final única, tava bom. É isso. Mas vocês acham que a fórmula está aprovada? Eu acho que deveria ser eu não acho, fórmula aprovada acho, com final único. Eu não acho, não. Eu acho que vocês estão esquecendo uma coisa básica em São Paulo. Aliás, nem a semifinal deveria ser única, nem as quartas de final. Aqui não tem torcida visitante. Isso não existe. Sim. Então, no campeonato de partidas únicas sem torcida visitante, é uma distorção completa. É um absurdo. Não. Porque uma coisa é ter Flamengo e Fluminense no Maracanã. Então faz o seguinte, concordo, diminui para 6 jogos. Eu acho que a fórmula da Federação Paulista de Futebol, ela só faz sentido se voltar a ter 2 torcidas nos estádios, senão não faz menor sentido. Forma? A forma de ter partidas únicas no campo de quem tem melhor campanha. Porque tenha 10%, sei lá, 20%, quanto era antes. Não existe esse campeonato sem torcida visitante. Então eu tenho uma ideia. Ainda mais uma final, né? Não existe isso. Quantos jogos em nenhum são? lugar do país. 8 na primeira fase. Então, vamos diminuir para 5, já tira um dia. Não mais. Pode tirar o clube. Diminui. Se troca aí, muda, diminui para 5, aí faz duas semifinais, duas finais, pronto. Tá bom. 5 com 4, 9 jogos, campeonato mas nessa paulista. fórmula é impossível, né? Fazer pronto. Isso. Não dá? Não, acho que não dá, né? Não sei, o cara que fez a fórmula foi o irmão do Arnaldo. Não, meu irmão tá sob protesto, não vai assistir a final hoje, vai no show da ACDC. Óbvio. E reivindica a fórmula original da Champions League, não essa aí que é aquela canchambrada e ferrou o Velo Clube. Não vou nem falar que ferrou os outros grandes. Ferrou o Velo Clube de uma forma injusta. Por quê? Porque eu acabei de explicar. Porque o Capivariano veio da Série A2 e teve uma tabela baba. Melhores. Ele era alguém remanescente. Então, entendi. quem veio pro pote 4 se deu melhor do que quem era do pote 3, que já era o figurante da Série A1 muito no campeonato. Diminuir. Bom, Candansan apita esse primeiro jogo, essa primeira partida. Flávio de Souza apita o segundo jogo. Também acho que o fato de ser uma final grande contra pequeno também deu uma facilitada para escolher, né? Claro. Senão ia ser complicado, porque a Daiane ficou marcada, não sei quem não podia e tal. Então agora já facilita. Mas eu tô com o Arnaldo. Se é um derby, o Klaus está em uma delas. Eu também acho. Eu acho muito difícil ele não... Pois que tal 4 jogos e 2 finais? 4 jogos para contemplar todas as arbitragens. Assim, não, agora brincadeiras à parte, gente. A gente pediu a diminuição de estadual. Ela aconteceu. Tá bom. A CBF atendeu, diminuiu. Antes eram 4 meses, agora já caiu bem. Começa em janeiro e está terminando agora em março. Dá 1 mês e meio, 2. Isso. Então, tem coisas que foram feitas que... vai ter ajuste? Vai ter, foi o primeiro ano. Vamos esperar o próximo ano, talvez... gente, é o seguinte, o pote 1 vai ter que pegar um pouco mais do pote 4, senão... Tá muito difícil para os grandes, tá sofrendo demais, é começo de temporada, os caras sem a parte física ainda. Então pega um pouco do pote 4 também, não dá para enfrentar. Então eles vão fazer ajustes. Tem a coisa que... Importante, o avanço foi a diminuição. Claramente foi. E tem uma coisa que nesse ano deve ficar um pouco diferente de 2026 para 2027, é que os clubes não vão sair tão tarde como aconteceu o ano passado com a Copa do Brasil lá de 21 de dezembro para o retorno. Então a tendência é que a pré-temporada seja um pouquinho maior, né? O calendário acaba antes esse ano do que acabou o ano passado. E aí os estaduais começariam com... Agora, eu não sei, por exemplo, em São Paulo é impossível você pensar o que o Rio já adotou e parece ser uma coisa eterna. As 3 primeiras rodadas você pode jogar com o Sub-20. A Federação Paulista faz de uma forma que é proposital, é declarada,
que os clubes... Não dá para fazer, senão na hora de vender o campeonato, vai pagar, não paga. Vai pagar tudo que paga. Tanto que o Rio não vende para ninguém. Né? Isso, quase, né? É bem baixo. Prêmio pra ganhar o Ribeiro faz uma proposta aqui. Então classifica só 4 e daí volta a semifinal e final. Isso, pronto. Então, põe 8 times no campeonato, classifica 4. Ó, o Abel ontem esteve... Abel, né? Peraí, só uma coisa. Nessa fórmula, só iria o Palmeiras, do grande, certo? Todo mundo caiu. Não, põe os 4 grandes por história. Não, mas classificando 4, neste campeonato, os outros 3 caíram fora. Tanto que jogaram como visitante. Todo mundo jogou como visitante. É o perigo. Meu amigo. Ó, o Abel Ferreira e, claro, também o Anderson Moreira e todo mundo esteve ontem na Federação Paulista para falar sobre sobre as finais, na verdade, né? E o Abel Ferreira teve que ser perguntado sobre outro assunto, a demissão do Felipe Luiz. Vamos ouvi-lo. Olha, é isso mesmo, o Brasil não é para amadores. Há coisas que são culturais e nós, ainda bem que nós não somos todos iguais, não temos que pensar todos os mesmos. Eu falo muito nos dirigentes, vocês já me ouviram falar tanta coisa ao longo dos 5 anos, eu não posso resumir tudo aquilo que eu já falei sobre aquilo que está bem feito, sobre aquilo que se pode melhorar, sobre aquilo que se pode inovar, mas há uma coisa que é cultural, não vamos mudar. Eu não posso ver quer dizer, eu porque ganhei 2 Libertadores sou o melhor do mundo e porque fiquei 2 vezes em segundo ou não ganhei nenhum título sou o pior do mundo. Será que é assim que as coisas funcionam? À luz de um comentador, à luz de um jornalista, à luz de um torcedor, eu até posso aceitar. Agora, à luz de um dirigente que tem a capacidade de decidir se o treinador é ou não é, porque ganhou e perdeu, porque nós sabemos que o futebol é possível uma equipa não refazer um remate ao golo e mesmo assim ganhar o jogo com um autogolo do adversário. Nós queremos transformar o futebol numa ciência, que é porque eu gasto mais, porque eu invisto mais, eu vou ganhar. A magia do futebol e a paixão do futebol é exatamente essa, é a incerteza. Muito bem, tá aí o Abel falando. O Vessone falou um negócio aqui enquanto o Abel falava que é curioso, né? A final paulista, como tem um grande e um pequeno, ela ficou mais frágil que as outras, que até o assunto Felipe Luiz acabou entrando na coletiva. Exato. Então, o recorte nosso aí da produção não é por acaso. Porque realmente era o assunto mais efervescente, porque você estava... Foi a chance de perguntar para o Abel, que é o cara mais longevo do futebol brasileiro. Então tinha um gancho ali para o Abel. O que aconteceu com o Felipe aí? Foi seu adversário agora, ganhou de você e tal, e aconteceu isso com ele. E como o Abel já curte também falar de vários assuntos, enfim, ele sempre é muito perguntado, calendário, treinadores. Ele é um cara que a gente quer ouvir sempre qual é a visão que ele tem das coisas e tal, ligadas ao futebol. E aí foi isso, parece que 2 ou 3 perguntas, pelo menos, foi coisa de Felipe, de troca de treinador, e aí meio que esqueceram ali em determinado momento que tinha uma final, mas é por conta disso. Se é um derby, eu acho que até poderia ter um Felipe ali na história, mas seria muito rápido, o resto ia ser, o ano passado perdeu, e agora? Copa do Brasil que perdeu, e aí, como... Eu acho que se fosse o derby, o Dorival também ia ser perguntado sobre o Felipe, né? E foi técnico da seleção brasileira, é um técnico brasileiro. Só que assim, eu vejo esse é o grande contraste entre os 2 principais times do Brasil, né? Um time que insiste num trabalho longo e o outro time que é um moedor de técnicos. E é assim há muito tempo, antes dessa era gloriosa do Flamengo. E esse discurso que o Brasil não é para amadores, e de fato é um futebol complexo, né? Muitos campeonatos e tal, mas ele não encontra ressonância quando a gente vai para a Europa, para a liga mais organizada. Existem times que são moedores de técnicos, existem times que investem em trabalhos longos. Então, o Guardiola foi perguntado pela demissão do técnico do Chelsea, o italiano, campeão do mundo. Eu demitido, o Chelsea não completa uma temporada sequer com o mesmo técnico. Ele troca pelo menos uma vez por temporada. O Manchester City insiste num trabalho de X mil anos. O Manchester United tinha um trabalho de X mil anos. O Arsenal agora tem um trabalho longo. O Chelsea não. O Liverpool, depois o Klopp ensaia manter um treinador, mas já está em dúvida. Então não é uma regra estanque que
E a gente estava falando, vamos transportar para a Argentina, que está apresentando hoje no River Plate o Cudê. O River Plate insiste em trabalhos mais longos. O Boca Juniors não. Então, depende, até o cultural, acho que não é só o cultural do país, é o cultural do clube. É como é o clube, como vive o clube. Então, Boca parece o Flamengo, né? O River parece o Palmeiras hoje. Então, é uma distinção. E também, na Europa, se joga demais, está todo mundo... Real Madrid está com o Rodrigo fora do Mundial com lesão do cruzado, o Mbappé pode ficar fora do Mundial com lesão, não sei o que lá. Lá também o bicho está pegando e não é para amador. Para nenhum técnico de futebol a vida é fácil hoje, em qualquer liga. E lembrando... mas demitir um treinador com todo esse currículo aí, campeão de tudo, aí é difícil. É como o técnico do Maresca. O Maresca chegou, o Maresca é campeão do mundo. Beleza? Tchau. Difícil explicar. Agora, o Abel foi perguntado sobre isso, claro que o Dorival também possivelmente seria, se tivesse 2 meses. Final, mas é claro que também foi perguntado por isso, porque estamos falando do Palmeiras, estamos falando do Flamengo, né? Que são os caras, os times que vão provavelmente disputar, para variar, tudo no ano. Aí o Abel, a palavra do Abel tem um peso importante, da palavra dele sobre a demissão de um outro clube, que não é outro clube qualquer, é o clube que vai desafiar, certamente, o Palmeiras ao longo da temporada, né, Massa? Mas nossos companheiros, eles sempre querem saber a opinião do Abel sobre outras coisas, que não tem a ver com o Palmeiras. Sim. A demissão dele. Porque ele também se coloca como um cara que gosta de falar de futebol. Os caras perguntam, entendeu? Você pegar as coletivas do Abel, quantas perguntas foram feitas sobre questão tática? São raras as perguntas, são raras, poucas, né? A maioria é comportamento, gramado, arbitragem, organização, calendário, né? Então tem muita pergunta nesse aspecto. E claro, ele se posiciona e a demissão do Felipe Luiz realmente mesmo tendo esse mercado um pouco mais afoito aí na Europa, como o Arnaldo provou e pontuou aqui, é algo que estranha, deixa as pessoas com estranhamento. Eu imagino que o Renato, hoje na coletiva de apresentação Vasco, vai falar sobre isso também. Sobre o Felipe Luiz. E aí, sobre isso, a tia Leila mandou aquela zoeira. Ontem. Zoou, brincou na rede social dela. Enfim, eu tenho 1000 restrições, eu acho que ela fala umas groselhas, mas de vez em quando ela tem umas sacadas que são... Sentou num banquinho, com tranquilidade. Sofá um sofá ali, elegante. Mostrando ali uma tranquilidade do CT. A mensagem pode parecer só irônica, mas a mensagem ela faz sentido. Quem trabalha no Palmeiras tem tranquilidade para trabalhar no Palmeiras. Ela dá respaldo. É fato. Ela dá respaldo. Ela dá respaldo. Ela banca mesmo nos momentos difíceis. Mas ela pegou um gancho ali para colocar o Flamengo, ela foi muito bem. Ela entregou nesse aspecto, o contrato pro Abel no dia em que foi eliminado pelo Corinthians, cara. Nesse aspecto, o Palmeiras é absolutamente o contrário do Flamengo. Se no Flamengo o eco da torcida ressoa lá dentro na sala, de cada um. O Palmeiras não passa nem na Marquês de São Vicente, que é a avenida. Isso é pro bem e pro mal. Tem coisa boa e tem coisa ruim, entendeu? Porque a gente há uma insensibilidade. Você pontuou vários momentos que a torcida está de um lado e falou, gente, é mínimo, faz um pouco para a torcida, ou pensa um pouco, e não. Mas para o treinador é excelente. Sim. O treinador que não quer trabalhar nisso aí, com um tanque de guerra te defendendo o tempo todo. Inclusive fazendo, às vezes, várias groselhas que ele também fez. Ele erra pra caramba, escalação, decisões. O tal do pré-contrato lá. Isso, 5 anos daqui, eu resolvo e tá tudo certo. 5 anos... 5 anos... Acho que tem mais de 400 jogos, o Abel. Mais de 400 jogos. O Rodrigo vai me ajudar aí. Se não houver erro, não tiver desgaste, não tiver problema, é o quê? É um anjo que está ali. Entendeu? Chegou do céu, desceu ali e assumiu. Vai ter problema, claro que vai. Né? Isso significa que foi um acerto ter mantido ele esse tempo todo? Cara, a gente nunca vai saber, porque troca de técnico não garante título. Sim. Não garante melhora. Nem mesmo permanência. Né? Nem mesmo permanência. Exatamente. Então são coisas que é quem está dentro que tem que avaliar. Tem uma ficha para vocês. A gente vai para o intervalo, mas eu quero fazer uma ficha. Que vai envolver os próximos assuntos, que vai ser o Flamengo, Boto, o Felipe Luiz e tudo mais. A queda do Felipe Luiz, não estou falando para o Flamengo, hein? Estou falando a queda do Felipe Luiz. É boa ou é ruim para o Palmeiras?
Em princípio, muito boa. A minha... Então vai. Pode vir ou rir nos michos. Fica à vontade. Boa. Fichas? Boa ou ruim? 10 fichas que é boa pro Palmeiras. Boa. É mesmo? Eu vou dar uma murada aqui, ó. Não, olha, o senhor ontem falou acabou pro verde, que agora Leonardo Jardim vai colocar a casa em ordem. Eu acho que vai mesmo. Tá. E acho que, portanto, 5-5. Porque afinal é uma troca de técnico e tudo mais. Tá, qual é o meu... Não sei se a gente pode dar Pode a falar. justificativa? Sem dúvida. A minha justificativa é o seguinte, o Leonardo Jardim não passa nem por um segundo no modo Flamengo desistir do jeito de jogar. Então, a não ser que a nação se adapte a ele. E o meu Tá? ponto... E também tem rusgas importantes, como a irmã do Jorginho chamou a torcida do Flamengo de torcida mequetrefe. Teve isso também. Entendeu? Então, isso tudo vai estar ali no imaginário. Agora, não pelo time, não pelo elenco, né? E não pelo... Eu queria saber quem é esse Mário, sem piada, que o Bapi falou. Quem será o Mário? Uma vez quase a rádio CBN... do Diniz. A rádio CBN saiu do ar com essa história Entre os do Mário. presidentes tem muita conversa, resenha, tem muito. Tem, Não seja o Mário Bittencourt, não. Bom, então, ó, eu queria que vocês justificassem, mas, ó, aqui a nossa ficha Mas por está... que raios cargas d'água ele ia explicar pro Mário Bittencourt a demissão do tem treinador? resenha. Tem Olha lá. resenha entre eles, mas- muito. Ó, o bolinho grande é a demissão, a troca de técnico do Flamengo vai ser boa para o Palmeiras. Boa. Ruim. Boa. Ruim. Por quê, Arnaldo? Porque eu acho que o trabalho do Felipe Luiz não estava esgotado, pelo contrário. Muitas vezes essa troca se justifica porque esgotou, não dá mais, não se dá com o jogador, não sei o que lá, a torcida não suporta mais. E eu via que o Felipe Luiz seria bem capaz de retomar o rumo nesse período. E o Leonardo Jardim é um bom técnico, mas é uma incógnita. Não pode dar muito certo, pode dar muito errado. Essa questão do ambiente, ninguém, pelo que eu entendi, esse jeito de comandar, não é só que o treinador não tinha respaldo, o jogador não tem respaldo, o jogador fica exposto. O jogador não deve estar satisfeito com os chefes. Não, é você aquele trabalho que você vai que você não sabe o que vai acontecer. Pois O chefe pode estar louco e te xingar ou... Eu coloquei 10 fichas, que é boa para o Palmeiras, porque pelo noticiário todo que está vindo do Rio, o noticiário dá conta que o vestiário implodiu, que os jogadores estão pé da vida, completamente alucinados e bravos e chateados com a saída do Felipe, que ninguém imaginava, e que compraram uma briga agora com o Boto, porque o Boto está envolvido no processo da demissão e que não consegue nem falar mais direito. Relatos são esses, que o vestiário ficou desse jeito, incrédulo com a saída, com o jeito que o Boto tratou a história e que o Boto agora tá na berlinda, tá pela bola 7 aí de ser demitido e ir embora. Então, uma demissão que causa tudo isso num vestiário de 30 pessoas, o seu maior adversário comemora. Por isso que eu pus 10 fichas, porque eu acho que pro Palmeiras é a melhor coisa que podia ter acontecido. E esse